Pessoal, o conteúdo do canal tem fins educativos e informativos, trazendo para vocês como que as empresas operam, quais são suas políticas e não configura como recomendação de compra ou venda nem análise de ativos. Tudo tem fins educativos, continue estudando, invista em si mesmo para obter mais conhecimento, faça sua própria análise e, se necessário, procure um profissional do mercado. E para começar o vídeo, vamos começar falando sobre o que são os dividendos. Normalmente a gente acaba chamando tudo de provento, mas nós também temos a remuneração através do JCP. Mas eu já vou explicar sobre ela. Primeiro vamos falar sobre o dividendo, que é o mais conhecido, né? E também até está previsto na lei da sociedade anônima. O dividendo ele é um tipo de remuneração ao acionista, que representa uma porcentagem do lucro da companhia que é distribuído diretamente para o acionista. Então vamos supor que, por exemplo, uma companhia tenha em sua política o pagamento de 25% do lucro líquido na forma de dividendos. Se essa companhia lucrar R$100, ela tem que distribuir R$25 para o seu acionista. Essa parte aqui é chamada de dividendo. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, o dividendo ele é isento do imposto de renda se ele cumprir alguns requisitos, como por exemplo, o valor recebido pela mesma empresa no final do mês for menor que R$50 mil, então você é investidor de empresa X e essa empresa te pagou menos que R$50 mil naquele mês na forma de dividendos, ou se o valor recebido for menor que R$600 mil no ano, tá? Então vamos supor, por exemplo, que você recebeu 2 vezes por ano 150 mil. Uma vez em cada mês. No mês que você recebeu esses 150 mil, você vai acabar tendo uma retenção de 10% na fonte do dividendo. No entanto, no ano ele não superou os 600 mil, o que acaba sendo isento e você tem a restituição desse imposto não devido. Uma coisa muito importante que a gente tem que comentar é que às vezes a gente fala sobre investir em dividendos e as pessoas acabam procurando comprar uma empresa na Datacom para receber o dividendo e depois vender essa empresa. E essa estratégia ela não funciona muito bem, pode até em algum caso por distorção do mercado acabar funcionando, mas em geral ela não funciona muito bem pelo seguinte motivo. Vamos supor aqui que na Datacom, na data de direito de proventos, esse aqui seja o preço da ação. Então, esse preço desse dia considera já o próprio preço teórico com o dividendo embutido. Na DataX, que é o dia depois da Datacom, o preço teórico daquela ação é descontado o dividendo. Então, no fim, se você investir na Datacom e na DataX, você vai ter o mesmo valor. A diferença é que uma parte desse preço, vamos dizer assim, você vai receber na sua conta corrente na data de pagamento. Mas o que eu queria trazer é o seguinte, você comprar na Datacom para vender na DataX, você não teve um ganho no seu patrimônio. Em geral, ele ficou no mesmo valor e na mesma proporção. Então, qual que seria a vantagem de você receber dividendos? É que se a empresa paga dividendos, você pode reinvestir. Ou seja, você pode comprar mais ações, o que aumenta a sua participação na companhia e, consequentemente, também aumenta os proventos futuros. E a primeira ação que vamos trazer para falar sobre o recebimento de dividendos mensal é o Banco Itaú. O Banco Itaú é um dos maiores bancos da América Latina e também uma das maiores empresas listadas na nossa Bolsa de Valores. Usando como base a ação ordinária de final 3, nós temos uma cotação de R$ 42,65, que é uma empresa hoje negociada a 10,48 vezes o seu lucro e 2,3 vezes o seu valor patrimonial. Como ler isso aqui? Se o lucro do Itaú se manter e também o preço se manter, o Itaú levaria hoje 10 anos para gerar de lucro o seu valor de mercado. E sobre preço e valor patrimonial, nós lemos da seguinte forma: para cada R$1 de patrimônio líquido que o Itaú possui, o mercado negocia R$ 2,30, ou seja, o negócio é acima do valor patrimonial. Nos últimos 12 meses, o Itaú entregou 8,18% de dividend yield. Para facilitar o nosso estudo, eu tirei do site de RI do Banco Itaú o histórico de pagamento de proventos dos últimos 3 anos fechados. Então, se você observar aqui, eu tenho de 2023, 2024 e 2025. E aqui no canto eu tenho um consolidado desses pagamentos. Observando, conforme a gente já conversou, o Itaú ele tem essa premissa de pagamento mensal, é uma política que ele executa há bastante tempo, sempre pagando aqui no formato de JCP, praticamente um centavinho aí líquido por ação.
Só que além desse pagamento mensal, o Itaú ele também tem Datacom trimestral. Então, se nós olharmos o histórico dos últimos 3 anos, além desses pagamentos mensais que estão em branco aqui, você pode ver que ele possui em um azul mais escuro algumas Datacom e data de pagamento de proventos complementares. Então, por exemplo, para março, junho, setembro e dezembro, e aqui no caso de 2023 em fevereiro também, nós tivemos mais anúncios que complementam a política de distribuição de dividendos de JCP do Banco Itaú. E as datas de pagamento do Banco Itaú normalmente ficam para agosto e março. Então sim, você receberia proventos do Itaú todos os meses, no entanto o maior provento cairia na sua conta nos meses de agosto e março historicamente. E aqui no canto eu trouxe para a gente comparar o preço de uma ação do Itaú ITUB3 no começo de cada ano e o dividendo pago naquele exercício. Então, por exemplo, lá em 2023, se você fosse comprar uma ação em janeiro, você pagaria por volta de R$ 19,38. E durante o ano você teria recebido R$ 2,19 por ação, e o dividend yield seria de 11,31%. Em 2024, você pagaria R$ 25,00 por ação e o dividendo haveria crescido para R$ 2,63, gerando um dividend yield de 10,45%. E em 2025, você pagaria R$ 23,00 por ação, o dividendo recebido seria de R$ 2,96 e o dividend yield de 12,69. Então, nos últimos 3 anos, se você possuísse as ações do Itaú, no caso da ITUB3, você teria recebido de forma composta 39% de dividend yield. E no último ano, as cotações de Itaú subiram bastante. Elas saíram aqui da casa dos R$ 26,00 e chegaram agora a R$ 42,65, acumulando uma alta de 59% no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses. Agora, a segunda empresa que nós vamos abordar aqui, também do setor financeiro, que é o Banco Bradesco, também uma instituição bem antiga aqui no país. Atualmente, olhando para a ação ordinária, negociada a R$ 16,76, a 7,5 vezes o seu lucro e a praticamente uma vez o seu valor patrimonial, o Bradesco entregou nos últimos 12 meses 6,55% de dividend yield. E olhando a política de dividendos do Bradesco, nós vemos que o banco ele tem como obrigação distribuir 30% do seu lucro líquido, fazendo os ajustes conforme está lá na lei das SAs. E o Bradesco ele também possui a questão do pagamento mensal na forma de JCP. No caso aqui do Bradesco, ele não informa o valor precisamente como acontece na política do Banco Itaú, no entanto, ele explica como que funciona a dinâmica. E da mesma forma que no Banco Itaú, o Bradesco ele tem esse pagamento mensal, mas ele também possui pagamentos a mais, complementares e intermediários, que ele faz para complementar e chegar nos 30% pelo menos do lucro líquido ajustado. Olhando aqui a tabelinha do Bradesco, que também será disponibilizada no nosso grupo do Telegram, nós temos o provento mensal do Bradesco, que fica aqui mais ou menos o mesmo valor do Itaú, né? Vai dar 1,5 centavo, diríamos aqui, por mês. Isso se repetiu de 2023 até 2025, no entanto a gente pode olhar também o dividendo complementar. Na verdade, o Bradesco pagou sempre na forma de JCP. É bem comum os bancos pagarem no formato de JCP por conta dos benefícios legais que o JCP fornece, né? Ele diminui a base tributável, o banco acaba pagando menos imposto. Para a gente entender o comportamento dos últimos 3 anos, no período de junho e dezembro nós tivemos anúncio do Bradesco, ocorreu o pagamento também em julho, em janeiro do ano seguinte e em junho do ano seguinte. Para 2024, nós também tivemos 3 anúncios referente a 3 períodos e os pagamentos aconteceram no ano seguinte, todos eles no ano seguinte, em janeiro, em abril e também em julho. E para 2025, nós tivemos 4 anúncios que tiveram seu pagamento em outubro de 2025, janeiro de 26, abril de 26, né? Vai ter um pagamento ainda em abril de 26 e em julho de 26. Então você vê que aqui no caso do Bradesco ele tem um tempinho maior para fazer o pagamento, né? Por exemplo, aqui em 2025, referente ao período de março, a Datacom foi 31 de março e o pagamento ocorreu em 31 de outubro. Quando a gente olha para junho, a Datacom foi em 30 de junho, mas o pagamento ocorreu em janeiro de 2026. Para setembro também, Datacom em setembro, o pagamento foi em abril de 26, que será em abril de 26.
em dezembro, Datacom foi no próprio mês de dezembro, mas o pagamento ocorrerá 7 meses depois, em julho de 2026. E quando nós comparamos o dividendo anual frente ao preço do primeiro pregão do ano de cada ano, para 2023 nós tivemos o Bradesco sendo negociado lá em janeiro a R$ 13,42, com um dividendo durante 2023, referente ao exercício de 2023, de 86 centavos. Daria um dividend yield de 6,41% para o acionista de Bradesco. 2024, preço R$ 15,15, dividendo 70 centavos para frente, dividend yield de 4,62. E 2025, você pagaria lá em janeiro R$ 10,32, dividendo seria de 77 centavos e o dividend yield de 7,48%. Quando nós olhamos a cotação do último ano, os últimos 12 meses, Bradesco também cresceu 50%, atingindo agora a casa dos R$ 16,76. Agora, saindo um pouco do setor financeiro, nós vamos falar da Alus 3, que hoje é uma ação negociada a R$ 30,30, a 18 vezes o seu lucro e sendo negociada a 1,16 vezes o seu valor patrimonial, que nos últimos 12 meses a ação entregou 7,46% de dividend yield. E entendendo um pouco quem é a Alus, para a gente depois passar para a política de proventos, a Alus ela é uma companhia de shoppings que hoje opera com 51 shoppings, sendo 45 shoppings próprios, com mais de 48 bilhões de vendas totais, mais de 13 mil lojas, que apresenta uma receita líquida de 2,8 bilhões de reais, que foi um crescimento de 7% contra 2024. Quando nós olhamos o EBITDA da companhia, 2,1 bilhões de reais e 1,3 bilhões de fluxo de caixa operacional, o que daria R$ 2,70 por ação. Diferente das outras instituições financeiras que eu trouxe aqui, o Bradesco e o Itaú, a política de proventos da Alus fala que a companhia vai distribuir no mínimo 25% na forma de dividendo obrigatório e a apuração será na forma semestral do seu balanço. No entanto, conforme um fato relevante, divulgado em 12 de novembro de 2025, a companhia ela pretende distribuir proventos de forma mensal. Isso acontece por conta de uma eficiência de alocação de recursos que a companhia pretende alcançar. Para eles, um nível eficiente de alavancagem é eles negociarem a 2 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. E uma forma de subir a sua dívida líquida é reduzir o seu caixa. Por isso, então, eles aprovaram esse pagamento de juros mensais durante todo o ano de 2026. Então, diferente lá do Itaú, que era 46 anos pagando mensal, o Bradesco, que tem o histórico de fazer isso, a visão dessa empresa aqui ela é mais de curto prazo, olhando um exercício. Se isso vai se repetir em 2027, nós não sabemos. Né? No caso aqui em 2026, eles pretendem pagar entre 28 e 30 centavos por ação todos os meses, até que eles atinjam, então, essa eficiência de alavancagem de 2 vezes a dívida líquida EBITDA. No caso aqui, o último anúncio deles foi esse de 29 centavos na forma de JCP, e vamos fazer uma conta rápida aqui. Se eu pegar 29,24, tirar 17,5%, que no caso aqui agora o JCP é 17,5%, nós teremos um dividendo mensal de 24 centavos. A ação é negociada a R$ 30,30, o que daria um yield por mês de aproximadamente 0,8%. 0,8%. Multiplicando por 12, fazendo uma conta bem simples, daria um dividend yield de 9,55%. No entanto, esse pagamento só vai ocorrer se a companhia conseguir cumprir essa alavancagem que eles estão pretendendo. Caso, por exemplo, a alavancagem suba muito, pode ser que a companhia corte esse pagamento, não tem como a gente ter certeza. Mas, por enquanto, pagando então esses 24 centavos líquido por ação todos os meses, daria um yield de 9,55%. O meu alerta que eu dou é: olhe para a sustentabilidade dos proventos. Perceba que ela falou isso para 2026. E para 2027, por exemplo, caso ela cumpra essa alavancagem eficiente que ela quer, pode ser que ela volte ao pagamento semestral. E aí depende dos 25% do lucro líquido ou até mais, conforme aprovado pelo Conselho de Administração. E um alerta muito importante, apesar desse vídeo a gente trazer algumas empresas que pagam dividendos todos os meses, um alerta muito claro é: não invista só pelo dividendo, tá? Investir não é olhar um fator isolado, achar interessante e querer incluir na sua carteira. Algumas pessoas acabam procurando investir para receber dividendo todos os meses e acabam incluindo alguma empresa só porque ela paga em determinado mês, ou no caso das que eu apresentei aqui, porque pagam todos os meses. Mas isso não significa que será um bom negócio só porque ela paga com determinada frequência ou em determinado período.
Você precisa continuar estudando e entendendo o negócio da empresa. Então você precisa conhecer o que a empresa faz, para quem que ela vende, como está a situação financeira, se ela está crescendo, se ela não está crescendo, os pontos de atenção daquela companhia, então o que pode colocar o negócio dela em risco, legislações, etc. Tudo isso faz parte de entender o negócio da companhia, se os lucros crescem, se não crescem. E lógico, claro, você observa também o dividendo para ter um balizador ali de retorno, né? Você entende quanto que é o juro real e calcula o dividendo projetado para ver se ele é maior ou menor que o juro real. E em cima disso você precisa calcular o seu preço teto. E aqui eu trouxe um exemplo, aqui uma imagem só para exemplificar qual é a lógica do preço teto. Então a companhia ela possui um valor que a gente não consegue medir com precisão porque existem tantas variáveis que podem oscilar esse valor para cima ou para baixo. Mas então vamos supor que até o valor pode ser até mais acima do que eu coloquei aqui. O importante é que você estipula um preço teto que é o máximo que você está disposto a pagar e compara com o preço de mercado. Caso o preço esteja abaixo do seu preço teto, isso aqui, essa diferença se chama margem de segurança. Caso, por exemplo, você estipule um preço teto mais baixo, vou dar um exemplo aqui colocando em rosa, vamos supor, nesse ponto aqui, você estipula um preço teto, se o preço estiver acima, a companhia estaria sem margem de segurança. Mas essa é a lógica do preço teto, estipular qual é o máximo que você está disposto a pagar por determinada ação, por determinada empresa, para que você invista de uma forma mais confortável e, consequentemente, um pouquinho mais conservadora também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e acesse o nosso grupo no Telegram. Conforme eu falei, as planilhas do Itaú e do Bradesco estarão disponíveis lá no Telegram, caso o membro queira acessar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe sua sugestão nos comentários sobre vídeo que você quer ver. Até a próxima e tchau!